Agora você vai assistir apenas um corte aqui do Arquibancada Tricolor, mas se você quer conferir todo o conteúdo, é só clicar aqui embaixo. Renan, muito boa tarde, parceiro. Queria que você falasse um pouco sobre essa estreia do São Paulo e as suas impressões aí de São Paulo 1, Cruzeiro também 1. Tamo junto. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Chacon. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu acertei o placar do jogo ontem no pré-eleição. Então, eu já tô com um pontinho aí na nossa corrida ou ainda não tá valendo? Então, o Senna é tão fanfarrão que ele falou que era teste, né? Porque ele esqueceu do post. Então, assim, falou que era teste. Pô, quando eu Agora, acerto o teste, aí, porra, é complicado. você vê, Pô, né? Meu palpite também era 1-1. Eu só esqueci de enviar, mas era 1-1. E o Raí também falou ontem no programa, enfim. Vamos lá. Um jogo típico, com erros típicos de jogo de pré-temporada, com tão pouco tempo de preparação. Eu quero dizer os erros técnicos, né? Você vê que é falta de ritmo de jogo, até a forma física dos jogadores, que não, obviamente não está no ideal ainda. Mas foi um jogo que eu achei que foi muito mais intenso e pegado do que eu realmente esperava. Isso tudo porque normalmente jogo de pré-temporada é aquele jogo que o São Paulo faz no CT, de portões fechados, sem torcida, sem imprensa, contra o Nacional ali da Água Branca, no qual o cara tira o pé de vez em quando, o adversário... E dessa vez não, o estádio lotado, mas um bom público, né? A rivalidade de dois times grandes brasileiros, televisão para o Brasil inteiro, então o bicho pegou. O bicho pegou e corremos o risco ali, nós, o Cruzeiro, corremos o risco de perder jogadores, né? O que o menino bateu no Ferreirinha no primeiro tempo foi piada, né? E depois o Oscar deu um carrinho no Wallace, que até aparece aí na imagem, pô, perigoso machucar. É um primeiro jogo, né, cara? Então, por isso que eu sou meio contra, esportivamente falando, eu sou contra esse tipo de pré-temporada. Eu sou contra. E esse é um dos motivos. Mas falando especificamente do jogo, o São Paulo começou muito mal e você vê ali o erro com 30 segundos, um erro de jogo de pré-temporada, sabe? Se errar aqui no jogo valendo, provavelmente, o Sabino chutaria a bola para frente, não arriscaria um passe ali no chão e por dentro, onde você perde a bola, o cara já está praticamente na cara do gol. Eu gostei bastante. Depois de uns 10, 15 minutos, eu achei que o São Paulo se impôs e mandou praticamente no primeiro tempo todo. Depois disso daí, conseguiu empatar o jogo e teve um volume bom de jogo. O Luciano teve uma outra chance, fora o gol. Um cruzamento, ele cabeceou, depois sobrou para o Moreira. Eu achei, e que o que é normal também, nesse primeiro time, um pouco do sistema defensivo, da linha de 4, um pouco mal posicionada. Taticamente o time estava mal posicionado. Uma hora o Igor Vinícius estava cruzando e quem estava no segundo pau para finalizar era o Moreira. Isso nunca pode acontecer. Mesmo o São Paulo controlando o jogo no primeiro tempo, o lateral esquerdo do Atlético saiu uma hora na cara do gol do Cruzeiro. Quando o Cruzeiro conseguiu sair de uma pressão, o Igor Vinícius nem aparece na imagem. E isso nunca pode acontecer. A linha de 4 sempre tem que estar bem formada, né? O time adversário pode conseguir sair da pressão, do meio de campo, do ataque, mas a linha de 4 sempre tem que estar formada. E quando o Cruzeiro saiu da pressão, meteram a bola no fundo, ali pela esquerda, nas costas do Igor Vinícius, que ele nem parece. Quem sai na velocidade para fazer a cobertura foi o Lucas, né? Então, taticamente, eu achei a defesa um pouco perdida em alguns momentos, né? O segundo tempo, desculpe, eu gostei de alguns jogadores no primeiro tempo, achei o Ferreirinha muito bem, né? Você nem parecia que era um primeiro jogo de pré-temporada, ele indo para cima, com muita velocidade e tal. Eu gostei muito do Ferreira na primeira parte, depois o São Paulo conseguiu se impor, mas eu gostei individualmente do Ferreira. E o segundo tempo eu achei que tecnicamente o jogo como um todo caiu muito de produção. Do que foi o primeiro. Foi um jogo bem jogado no primeiro, no segundo tempo eu achei que caiu, mas gostei do Enzo, gostei do Enzo Dias. A gente precisa tanto de um lateral esquerdo há tanto tempo e eu gostei do Enzo Dias. É óbvio que é um primeiro jogo,
Uma hora ele pegou a bola para cobrar o lateral, ele fez o sinal do movimento, que é aquele movimento que o São Paulo faz, que ele cobra o lateral para trás, para o jogador destro, no caso dele ali, virar a bola e tirar a bola da pressão. Só que era o William Gomes. O William Gomes não ia conseguir fazer com a direita e tocou a bola de novo para ele. Daí você vê o Caleri chegando bem pertinho dele, falando assim, tipo, eu imagino que ele falou assim, para fazer essa jogada precisa de um destro, para conseguir virar a bola lá para o lado de lá. Mas, enfim, eu gostei dele. Defensivamente, eu achei que ele foi muito bem, conseguiu marcar muito bem, e você vê que é um jogador inteligente, taticamente consegue atacar espaço, tem boa velocidade, fisicamente, pelo menos ali nesses 45 minutos que eu vi, parece que ele já está muito bem fisicamente. Portanto, eu acho que a gente achou ali um cara que, com tempo, entrosamento, com elenco e tal, quem sabe a gente tem achado aí um lateral esquerdo bom para até a chegada do Wendel, e ele sai na frente e 6 meses na frente. Ele tem a chance de, em 6 meses, se o Wendel não vier antes, ele tem a chance em 6 meses aí de mostrar o trabalho dele. Mas, no geral, para 8 dias, Gabriel, são 8 dias de trabalho, se eu não me engano, eu achei positivo, na minha opinião, é positivo. Erros técnicos normais de pré-temporada. O São Paulo, um dia antes do jogo, treinou 2 períodos. Isso em condições normais, para um jogo isso não aconteceria. Então, no geral, para um jogo de pré-temporada, eu acho que é bom. E que o São Paulo, graças a Deus, que esse cidadão que está na foto agora de camisa azul não tenha machucado nenhum dos nossos jogadores. Que é inacreditável, cara. É inacreditável esse rapaz aí. Exatamente, Renanzão. Tá aí, então, a análise, né, em cima desse jogo do São Paulo. A gente vai falar muito ainda das possibilidades. O Roger Senna mandou um superchat pra gente, falou que você é um dos ídolos de infância dele, que lembra dele acordar no jogo do Mundial, né? Então, um abraço, Roger, obrigado pela sua mensagem. E falou também que fugiu no Brinco de Ouro, mas ficou com vergonha de falar contigo. Aí cometeu um grande erro, poderia ter vindo conversar comigo. Ele não morde, não, ele é gente boa, viu? Pode deixar. Perfeito, Roger, obrigado pelo seu apoio aqui ao Arquibancada Tricolor. Chacon, queria que você comentasse então, claro, antes de tudo, boa tarde para você também. Queria que você comentasse um pouco em cima dessa partida, o que você viu de São Paulo e Cruzeiro e as suas impressões iniciais para um primeiro teste da temporada, até porque a gente sabe que, assim, tá muito cedo para qualquer análise, né? E você é um dos caras que tem, acho que o pensamento mais parecido com o meu, contrário a esse terror digital em todos os jogos do São Paulo, né, Chacon? Primeiramente, boa tarde para você, boa tarde, Renan, boa tarde para o pessoal que está nos acompanhando. Assim, o terror digital ele é instituído porque a galera pegou bronca. E isso acontece com o Luciano, isso acontece hoje, nesse momento com o Zubeldia, e vai acontecer com outros jogadores também. Tem uma parte da torcida que detesta o Luciano e o cara pode fazer 30 gols na mesma partida e ele vai ser um horroroso. E tem gente que ama o Luciano, ele pode fazer o pior jogo do mundo, marcar um golzinho, ele vai ser taxado como o maior craque gênio do futebol mundial. Mesma coisa acontece com o Zubeldia. Zubeldia ele pode acabar com a fome no mundo. O pessoal vai ficar triste que as criancinhas estão conseguindo se alimentar, entendeu? Tem gente que já passou a odiar tanto algum personagem específico que nem quando o cara acertar ele vai ser elogiado. Sobre o jogo de ontem, eu até acho que o São Paulo ele foi melhor no conjunto dos 90 minutos do que o Cruzeiro. Eu vejo dessa forma. Acho que o São Paulo começou desligado, começou mal, e ali a partir da metade do primeiro tempo, ele começa a deslanchar. Começa também a ter um pouco mais de domínio e calma. Eu vi, a calma que eu digo é a calma para você ter as resoluções de jogada, tentativas, passes, ficou menos afobado, por mais que o jogo tivesse correria para os dois lados. Eu achei um primeiro tempo até neutro. E o segundo tempo, diferente do Renan, eu até acho que o São Paulo foi melhor. Eu acho que o São Paulo foi não estou falando melhor do que necessariamente o primeiro tempo, mas foi mais dominante. Teve mais tranquilidade, foi... Chacon, rapidinho. O que eu quis dizer, eu não sei se eu me fiz entender, se eu falei alguma... Eu só achei que o jogo, no geral, caiu tecnicamente, né? Se eu quis dizer, desculpa, mas eu não quis dizer que o Cruzeiro foi melhor que o São Paulo, não. Eu achei que o primeiro tempo, como são dois times distintos, o primeiro tempo eu achei melhor, no geral, no jogo geral.
Não, o São Paulo, no geral, nos 90 minutos, para mim, foi melhor que o Cruzeiro também. Não, isso eu entendi. Eu realmente acho que o segundo tempo do São Paulo, eu acho que ele foi mais dominante do que um pouco mais dominante do que o primeiro. Não, nenhuma grande discrepância. Nada que fale assim, nossa, o primeiro time foi medíocre e o segundo foi genial. Não, eu acho que os dois estavam ali na média, até um pouquinho acima, nos dois casos, do que eu esperava que ia apresentar. O São Paulo começou desligado, se encontrou na partida, e eu acho que o maior mérito da partida de ontem não foi nem colocar os jogadores em campo para a gente ver o Oscar, o Enzo, que foi ótimo também, não foi nem o resultado, nem seria um terror o resultado, mas eu acho que foi, nos dois casos, ser melhor do que o Cruzeiro, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, com um time misto. O Zubeldia, em algumas coletivas, ele foi questionado sobre determinados jogadores que estavam no banco de reservas. E aí ele fala assim, olha, eu preciso colocar o Patrick, o William Gomes e tudo mais com o time titular para saber em que pé que eles estão em relação ao time titular. O Eric e tudo mais. Em alguns momentos ele deu essa declaração. Eu preciso pontualmente escalar o time titular e ao invés do Lucas, colocar o Eric. E ao invés do Ferreira, colocar o William Gomes. Ao invés no caso, era o Wellington, colocar o Patrick para saber em que pé que se ele está no mesmo nível da galera que é o titular. E eu acho que o São Paulo foi coeso com elementos titulares e reservas nos dois times. A gente não vai ver o time do primeiro tempo como o time titular, nem o time do segundo tempo como o time titular. Eu acho que os dois times têm elementos titulares e reservas e foi bem. Eu acho que esse é o maior mérito do São Paulo para esse início de temporada, colocar jogadores que serão titulares e jogadores reservas juntos, jogando até que no entrosamento. No começo da partida, muito cruzamento, uma coisa mais viciada. Depois, conseguiu construir boas jogadas, o que foi positivo individualmente. Olhar ali umas jogadas diferentes do Oscar, ele vai ser diferente, ponto, não tem jeito. O cara é diferente, questão técnica. E o Enzo eu acho que entrou muito bem. Não só ele, mas eu acho que foi positivo dentro das limitações de uma improvisação, tanto o Moreira quanto o Ferrarese. Né? Um na lateral esquerda, um na lateral direita. Gostei dos dois. Ferreira acho que foi bem. E é um cara que vai ter que lutar de novo pelo espaço. Chegou o Oscar. Ele vai ter que lutar pelo espaço dele. Então, assim, eu não consigo ver coisas ruins e, ao mesmo tempo, de tudo isso que foi tirado e o resultado que foi longe de ser ruim, eu também não vou me empolgar. É o primeiro jogo. Acho que foi legal para a gente ter uma noção. Tem pontos positivos e, claro, que o Zubeldia também está vendo os pontos que precisam ser corrigidos. Você já está indo embora? Então não esquece de deixar o like e se inscrever aqui embaixo.